Na aula de hoje iremos trabalhar com a área do quadrado e do triângulo. Então, um quadrado é uma figura geométrica que todos os lados são iguais, certo? Então, aqui, ó, os 4 lados, eles medem exatamente o mesmo tamanho. E a fórmula para calcular a área do quadrado, ela é dada por A igual a L vezes L, né? A base vezes a altura, já que é a mesma, ou simplesmente é A igual a L elevado ao quadrado. Então, tanto faz ser a primeira fórmula como a segunda. Eu posso usar uma ou outra, certo? Então, vamos resolver aqui 2 exemplos sobre a área do quadrado. O primeiro exemplo diz o seguinte: encontre a área de um quadrado com 8 centímetros de lado. Então, aqui ele só traz uma medida, certo? Porque base e altura aqui é a mesma coisa. Então, a área é igual a lado vezes lado. E a medida do lado aqui é 8 centímetros. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 8. Quem é 8 vezes 8? 64. Como é centímetros, vai ficar centímetros ao quadrado, certo? Se eu usasse a fórmula número 2 aqui, seria a mesma coisa, o mesmo resultado. O exemplo 2 diz o seguinte: determine a área da figura geométrica a seguir. Aí tem a figurinha aqui de um quadrado, cujo lado mede 5 centímetros. Então, quer dizer que base e altura aqui, todos são iguais, é 5 centímetros. Então, a área é lado vezes lado. Logo, a área será 5 vezes 5, que é 25. Como está em centímetros, ficará centímetros ao quadrado, certo? Agora vamos trabalhar com a área do triângulo. O triângulo, ele é representado por essa figura geométrica, certo? Ele pode ser isósceles, equilátero ou escaleno. E a fórmula para calcular a área do triângulo, ela é dada por A, que é igual a B vezes H dividindo por 2. Ou seja, parece com a fórmula do retângulo e do quadrado, só que nós temos aqui o quê? A divisão por 2. O B é base e o H representa a altura. Vamos aplicar a fórmula aqui em 2 exemplos. O exemplo diz o seguinte: calcule a área dos triângulos a seguir. Então, aqui, ó, esse 8, ele representa a minha base, é o B. E o 4 está representando o quê? A altura do triângulo. Então, vamos fazer a substituição na fórmula. A fórmula diz que A é igual a B vezes H. Logo, o valor da minha base é 8. O valor da minha altura é 4, né? Fazendo a substituição aqui, trocando letras por números. E na fórmula do triângulo, sempre tem que aparecer o 2. Então, eu vou multiplicar esses 2 números e depois vou fazer a divisão por 2. Então, a área será igual a... Primeiro, eu vou fazer a multiplicação aqui. 8 vezes 4, 32. 32 dividindo por 2 é igual a 16. Como está em centímetros, aqui ficará centímetros ao quadrado, certo? Então, é só multiplicar a base vezes a altura e o resultado eu vou dividir por 2. Mesma maneira, eu tenho aqui ó, na letra B. A minha base aqui é o 6 e a minha altura aqui é o 5. Então, eu tenho que o valor do meu B é 6 e o valor do H é 5. Logo, a área é igual a B vezes H, que é a altura, dividindo por 2, certo? Sempre tem que colocar, é bom sempre colocar a fórmula para não esquecer. Então, agora a gente vai fazer a substituição. O valor da base é 6, o valor da altura é 5, e dividindo por 2, que já é da fórmula. Então, nós estamos fazendo aqui primeiro a multiplicação. 6 vezes 5 é 30. Dividindo por 2 vai ser igual a 15. Como está em centímetros, vai ficar centímetros ao quadrado, certo? Boa aula e bons estudos!